João capítulo 3, versículo 30. Nós vamos ler o 30 é o principal, nós vamos ler a partir do versículo 27. Amém? Então vamos ler a partir do 27. Diz assim: João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma a menos que seja concedido do céu. Você sabe que eu lhes disse claramente: eu não sou o Cristo, estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. E o noivo é o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Esse último versículo, que é o tema da campanha, na minha Bíblia fala um pouco diferente, mas provavelmente na sua deve estar assim: convém que ele cresça e eu diminua. Então, esse versículo é o tema da nossa campanha, amém? E quando a gente fala, Luiz, que ele cresça e eu diminua, a gente costuma pensar o quê? Em ser humilde, deixar a soberba de lado, em fazer a vontade de Deus, ser obediente. Mas a gente se esquece da obediência ao chamado, porque às vezes a gente se preocupa tanto, nossa, eu não posso cometer esse pecado, se eu fizer isso eu vou estar desagradando a Deus. Mas quando você tem um chamado e não o cumpre, isso também você não está cumprindo esse versículo que diz que ele cresce e eu diminua. Quando você faz isso, é o seu eu que está crescendo, porque você não está querendo cumprir a vontade de Deus. E hoje, como você viu aqui, esse versículo fala de João Batista. João Batista, ele era parente de Jesus e ele foi usado para preparar o caminho para o ministério de Jesus quando ele veio na terra. Porque Jesus, ele teve seu ministério a fim de salvar muitas almas, mas antes de Jesus começar o seu ministério, João Batista já estava ali trabalhando, preparando o caminho. Os irmãos podem se sentar, João Batista já estava ali preparando o caminho quando Jesus veio. E agora Jesus já voltou para o céu, mas um dia ele vai vir nas nuvens para arrebatar a sua igreja. E ele também conta com pessoas que sejam como João Batista, para preparar agora o caminho da volta dele. Então, nós vamos estar primeiramente falando sobre João Batista. Nós vamos falar alguns pontos, algumas lições que a gente aprende com ele, com a vida dele, porque ele foi um exemplo para nos ensinar como preparar o caminho de Deus, como cumprir o nosso chamado. Então, abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 7. Amém? Diz assim: João anunciava: depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Aqui João Batista estava dizendo sobre Jesus. E o primeiro ponto que a gente aprende com ele é que ele era humilde, ele reconhecia que Deus, que Jesus estava acima dele. E é isso que a gente precisa de ter no nosso coração, carregar no nosso coração. Entender que por mais que talvez você cante bem, saiba pregar muito bem, seja bom em muitas coisas, você tem que entender que Jesus, ele está acima de você, assim como João Batista. Porque, como disse aquele versículo, que ele cresça e eu diminua. Então, é isso que nós precisamos reconhecer, que Jesus é maior que nós. Segundo ponto que João Batista tinha é que ele pregava o arrependimento. Daqui a pouco hoje a gente vai folhear bastante a Bíblia, né? Segundo ponto é que ele pregava o arrependimento. Por quê? Hoje em dia a gente vê só pregando assim: Jesus te ama, Jesus vai te abençoar, vai te curar, vai te libertar. Mas e as pessoas que pregam o arrependimento? Porque pregar as bênçãos de Deus é muito fácil, e é verdade, de fato, Deus pode te prosperar, Deus pode te curar, mas a gente também precisa de pregar a parte que é
de Deus, do Evangelho de Deus. Nós vamos ler o versículo 1 e 2 primeiramente. Que falou sobre isso, que João Batista pregava o arrependimento. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto, prepare o caminho para a vinda do Senhor, abra a estrada para ele. Então aqui mostrou o que? Aquilo que nós dizemos que João Batista pregava: o arrependimento de pecados, para que vidas fossem salvas, e ele preparava o caminho para o reino de Deus, para o ministério de Jesus na terra. Outro ponto é que João Batista não pregava só com as palavras, mas também com o seu comportamento, até no seu modo de vestir e comer. Ainda nesse versículo, nós vamos ler, ainda nesse capítulo, nós vamos ler o versículo 4. Amém? Versículo 4 do capítulo 3. Diz assim: as roupas de João eram tecidas com pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de todo o Vale do Jordão ia até ele. Ali a gente lê esse versículo sobre as roupas de João Batista, sobre a alimentação, e a gente não entende muito bem, né? Mas o que acontece? É porque isso aqui mostra que João Batista, ele levava uma vida simples. Ele não se preocupava só em viver atrás de fama, atrás de dinheiro. Não, essas coisas não tinham significado para ele. O verdadeiro significado da vida dele era fazer a vontade de Deus, era cumprir o propósito dele. Então, como eu disse aqui nessa passagem, nesse versículo, as roupas dele eram feitas com pelos de camelo. Então não era como as roupas dos reis, era uma roupa simples. Porque a gente não precisa de exagerar nas coisas, porque Deus conhece o nosso coração. E sobre isso eu quero até abrir um parênteses nessa questão aqui que falou sobre as roupas. Vou dar um exemplo, agora eu vou lá em Gênesis. Eu vou explicando e você vai entender comigo. Adão e Eva, quando eles pecaram, o que eles fizeram com as caras quando Adão e Eva pecou? Isso, eles se esconderam. Eles se esconderam e eles ficaram com vergonha do corpo. Eles pegaram folhas, se não me engano, de figueira e se cobriram. E aí Deus foi lá, né, para eles lá, descobriu que as folhas, Deus pegou, matou um animal e fez a roupa para eles. E olha que interessante, Adão e Eva usaram a roupa que Deus fez para eles, não usaram? E hoje em dia, creio que aqui no nome de Jesus não, mas em muitos lugares tem cristão que ao invés de querer usar a roupa, vai só aplicando a roupa. Aí o pastor fala: essa roupa eu não comprei para você não. Aí a pessoa acha ruim, quer sair da igreja, sendo que até Adão e Eva usam a roupa que Deus falou para eles usar. Então, assim, só uma observação bem interessante sobre isso, sobre Adão e Eva. Que eles tiveram, né, vergonha de se mostrar. Então, hoje, como cristãos, a gente também tem que fazer isso, buscar, né, se comportar da maneira ideal, porque a gente representa, não é só quadrangular aí na rua, a gente não representa uma assembleia, a gente representa o reino de Deus. Então, as pessoas lá fora veem o reino de Deus na nossa vida. Por isso que você só pode não passar errado, porque a pessoa vai lá te xingar. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente faz na nossa vida. E outra coisa que falou sobre João Batista é que eles se alimentavam de gafanhotos e mel silvestre. Essa alimentação também era uma alimentação simples. Só que eu vou falar algo sobre essa parte que talvez você nunca ouviu antes. Gafanhoto e mel silvestre era uma alimentação simples, não era? Só que era o quê? Natural, de Deus. E sabe o que eu aprendo com João Batista?
vai falar que nos ensina sobre pregar o Evangelho, sobre pregar o arrependimento, que nos ensina sobre transmitir a mensagem de Deus. É o profeta Ezequiel. E quando eu estava fazendo esse estudo, preparando a palavra, eu achei algo muito interessante. Os irmãos abrem comigo no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 1. Todo mundo encontrou Ezequiel, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Em 31 de julho de meu 30º ano, enquanto eu estava com os exilados judeus junto a rio Quebar, na Babilônia, os céus se abriram e tive visões de Deus. Isso aconteceu no 5º ano do exílio do rei Joaquim. O Senhor deu essa mensagem ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos babilônios. E a mão do Senhor estava sobre ele. Guarda essa frase, a mão do Senhor estava sobre ele. E eu preparando esse estudo, eu achei uma frase exatamente assim também sobre João Batista, dizendo que a mão do Senhor estava sobre ele. Vou ler aqui para os irmãos. Está lá em Lucas, se você quiser abrir, mas é só uma curiosidade que eu achei muito interessante. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 66. Diz assim, ó, vou ler só o versículo 66 mesmo. Diz assim, ó, todos que ficaram sabendo, aqui está falando sobre João Batista, meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam, o que vai ser desse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Então, olha que interessante, a mesma frase que foi dita sobre o profeta Ezequiel, foi dita sobre João Batista, que a mão do Senhor estava sobre a vida deles. E depois desse versículo de Ezequiel, Deus começa a dar visão para Ezequiel, começa a usar ele. E depois desse versículo de João Batista também, quando foi dito aquele versículo, ainda estava quando João Batista ainda nem tinha nascido, né? Quando ele estava escolhendo o nome dele ainda, e já tinha lá falando, o pessoal falava, a mão do Senhor está sobre ele. Por que a mão do Senhor estava sobre a vida desses dois, Ezequiel e João Batista? Porque toda vez que Deus vai te usar, a mão dele está sobre a sua vida. Por isso que se Deus te chama para algo, se Deus te fala assim, eu quero que agora você me sirva no ministério do diaconato. Eu quero agora que você me sirva no ministério do louvor. Às vezes você pensa, nossa, mas eu não sou capaz, eu não dou conta, tem tanta gente melhor que eu. Mas a mão do Senhor está sobre a sua vida, por quê? Para te guiar, para te proteger, para te dar direção. Aleluia! Porque a nossa vida é como esse violão aqui. Esse violão está aqui parado, né? Mas ele só vai sair do som, por quê? Se a minha mão estiver sobre ele. Então é assim, quando a mão de Deus está sobre a sua vida, é como um violão. Aí você é usado, aí as pessoas são tocadas por Deus através da sua vida. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está sobre você. Então não importa o que as pessoas dizem, o que as pessoas acham de você, o que importa é que Deus está com você querendo te usar. E a mão do Senhor está sobre a vida desses profetas, assim como está na vida de cada um aqui. Porque todo mundo aqui tem um propósito, todo mundo aqui tem um plano da parte de Deus se realizar. Ainda sobre o profeta Ezequiel, segunda coisa que nós vamos falar sobre ele, agora no capítulo 2, versículos 6 e 7, é que Ezequiel profetizava, mesmo se o povo fosse ouvi-lo ou não. Vamos lá no capítulo 2, versículos 6 e 7. Olha, diz assim: Filho do homem, não tenha medo deles, nem de suas palavras. Não tema, ainda que suas ameaças o cerquem com urtigas, espinhos e escorpiões. Não desanime com seus olhares raivosos, pois são um povo rebelde. Anuncie-lhes minha mensagem.
extremamente rebeldes. Como disse aqui, Deus já avisou para ele, o povo ali é rebelde, o povo não gosta muito de escutar, né? Gosta de tomar um chãozinho de orelha, mas você vai lá e faz a missão que eu te entreguei, que é o quê? Pregar. Porque aqui eu não vou ler o versículo, porque senão vai tomar muito tempo. Mas Deus disse assim para Ezequiel, Ezequiel, se você pregar para o pessoal e o pessoal ouvir, ele vai ser salvo, você também aí tá tudo bom, né? Mas se você pregar e o pessoal não ouvir, aí você não tem mais culpa, você fez a sua missão. Agora a terceira coisa, Deus também falou para Ezequiel, agora, eu te mandando você vai pregar. Se você não for pregar, o povo vai morrer nos seus pecados e a morte dele vai estar sob a sua responsabilidade. Então, o que nós entendemos com isso? Que a nossa função é fazer aquilo que Deus nos pede. Que talvez Deus te fala, tá vendo o Joãozinho ali, prega pro Joãozinho, porque Aleluia. ele tá ali na vida de droga, né? Aleluia. Aí você pensa assim, Deus, acho que eu vou pregar pra ela, nem vergonha, Deus, eu vou pregar pra ela. Aí o Joãozinho morre no outro dia, sabe quem ficou a responsabilidade da mão dele? Glória a Deus. Porque Deus mandou você pregar, não foi. Então o que a gente tem que fazer? Independente se a pessoa vai aceitar o evangelho ou não, sua função é pregar. Convencer é a do Espírito Santo. Aleluia. E o Espírito Santo convence. Só que mesmo assim, às vezes as pessoas não deixam entrar no coração. Então, se Deus fala assim, eu quero que você pregue no estado inteiro, no estado inteiro, no Brasil. Se você fizer, eu tenho certeza que uma hora vai se converter. Mas se não acontecer, você não precisa desanimar, sabe por quê? Você cumpriu a sua missão. Diante de Deus, você agradou o coração dele, você fez aquilo que ele pediu. E assim era Ezequiel. Ezequiel pegou e cumpriu a missão que Deus teve para ele. Ele não foi covarde de voltar atrás, de ficar com vergonha, de falar, Deus, eu não vou, porque esse povo não vai me ouvir. Ele podia ter falado assim, Deus, o Senhor mesmo falou que esse povo é rebelde, né? Não gosta de ser corrigido, tem coração puro, o Senhor está me mandando para lá. Mas não, Ezequiel pegou e foi. E assim é a nossa vida. A gente tem que aprender a ser como ele, cumprir o ídolo do Senhor, fazer tudo aquilo que Deus nos pede, independente de tudo. Agora, o último ponto sobre a vida de Ezequiel é que ele não tinha um evangelho só nas suas palavras, no seu corpo, mas no seu coração. Agora, no capítulo 3, nós vamos para o capítulo 3 de Ezequiel, capítulo 3, versículo 10 e 11. Todo mundo achou? Diz assim, ele acrescentou, filho do homem, primeiro, deixe que minhas palavras entrem até o fundo do seu coração, ouça-as com atenção, depois, vá ao povo do exílio e diga-lhes, assim diz o Senhor soberano, faça isso, quer eles ouçam, quer não. Então, aqui diz, primeiro, Deus falou, primeiro para Ezequiel, primeira palavra tem que estar aqui, no seu coração, no fundo do seu coração. E depois você anuncia ela para os outros. Por quê? Eu vim aqui pregar, falar, é muito fácil. Qualquer pessoa pode pregar o Evangelho. Mas viver o Evangelho que é difícil. Por isso, a gente não tem que só postar versículos nas redes sociais, só falar de Jesus para os outros, mas a gente tem que viver o Evangelho, carregar ele dentro do nosso Aleluia. coração. Aleluia. Fala, Deus. Ele teve a palavra de Deus, a mensagem do seu coração, depois transmitiu aquilo para o povo. E então nós falamos sobre a vida de João Batista e a vida de Ezequiel, que foram duas pessoas da Bíblia, os servos de Deus, que pregaram arrependimento, que foram grandemente usados. Como disse aqui, a mão do Senhor estava sobre eles. E eles foram lá, pregaram e tudo, fizeram a sua função. Sabe uma coisa que é interessante também no reino de Deus? Que o que importa não é só o que você está fazendo, mas a maneira como você está fazendo.
importância não é só você ir lá e fazer, mas Deus também se importa com o seu coração, com a maneira que você faz as coisas. Porque, como diz o tema da campanha, que é o versículo, que Ele cresça e eu diminua. Então, tudo que a gente faz tem que ser feito com amor, não para a nossa glória, não para a glória dos homens, mas com amor. Porque, como disse nessa canção que o pastor Alisson, a pastora Raquel cantou, que esse também é um versículo bíblico que fala assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então não é para nós, é para a glória de Deus. Amém? Então eu queria que você saísse daqui transformado com sua mente, sabendo que Deus tem um propósito para a sua vida, como a igreja de João Batista de Ezequiel, e que a mão do Senhor está sobre você. Então você não precisa ter medo de pregar, ficar inseguro, achando que não é capaz, porque o cuidado de Deus, a mão dele está sobre sua vida. Amém? Aleluia. Vamos colocar assim